No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, amigos internautas, amigos da Grande FM, a você que nos acompanha sempre através de nossas plataformas digitais. Estamos chegando com o nosso programa Saúde e Bem-Estar, este encontro marcado de toda sexta-feira. Você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, é importante você compartilhar o nosso conteúdo, marcar os seus amigos, ajudar a divulgar a nossa programação. Se você está conosco através do nosso canal no YouTube, deixe aí o seu like, ative o sininho de notificações, assim você recebe a notificação toda vez que nós começarmos o programa e acompanha ao vivo com a gente o nosso Saúde e Bem-Estar. Mas é importante você se inscrever também no nosso canal. Se inscrevendo aí no nosso canal, Rádio Grande FM aqui no YouTube, você terá acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar ao longo desses 3 anos aqui de Saúde e Bem-Estar. São muitos os temas, os especialistas que por aqui passaram e você tem a oportunidade de rever esses programas e compartilhar esse conteúdo. Então, se inscreva no nosso canal aqui e faça parte do Grupo Grande FM. Nosso Saúde e Bem-Estar de hoje vai abordar algo muito importante, super atual, que faz parte do nosso dia a dia, inclusive de muitos os brasileiros e principalmente os trabalhadores da iniciativa privada, da iniciativa pública, enfim, o trabalhador de maneira geral. Vamos falar hoje sobre medicina do trabalho, de doenças que são muito comuns e que acabam surgindo dentro do ambiente de trabalho, falar de segurança do trabalho também, vamos trazer uma conscientização com relação a se entender um pouquinho mais a respeito deste assunto. Quem estará conosco para nos ajudar ao longo desse programa e que volta aqui ao nosso Saúde e Bem-Estar, já teve aqui em outras oportunidades, é o Dr. Diógenes José de Carvalho, ele que é médico cooperado da Cooperativa de Trabalho Médico da Unimed Dourados, diretor-presidente da Medtrab, que é a medicina do trabalho aqui da nossa cidade de Dourados, também está expandido também em outras unidades no estado de Mato Grosso do Sul. A gente vai falar sobre isso ao longo do nosso programa, mas Dr. Diógenes, seja bem-vindo ao nosso Saúde e Bem-Estar novamente. Muito obrigado, Paulo. Boa noite a todos os ouvintes, todos que estão acompanhando via YouTube. É um prazer estar aqui e vou tentar tomar esse tempinho de vocês rápido e no final dele a gente sair mais inteirado sobre o assunto e que a gente possa fazer diferença para a sociedade no qual a gente está inserido. Que bacana, e é bom que a gente aproveita a versatilidade do Dr. Diógenes, esteve aqui em outra oportunidade, ele como coordenador também do trabalho contra a Covid, estabelecido pela Unimed Dourados, mas agora vem na sua atividade também do dia a dia, e que vem trazer para a gente essa sua experiência nessa questão da medicina do trabalho. Nós estamos aí dentro do chamado Abril Verde, doutor. Eu gostaria que o senhor explicasse o que é o Abril Verde e quais são os principais temas abordados nesse período. Paulo, o Abril Verde é um mês de conscientização sobre saúde e segurança do trabalho. Ele foi inicialmente pensado após um acidente ocorrido em 1969, em Michigan, nos Estados Unidos, com a morte de 78 mineiros. Isso aconteceu no dia 28 de abril, e esse dia ficou como dia que nós vamos colocar em memória as vítimas dos acidentes de trabalho. Qual a ideia inicial do trabalho? A gente vai ficar só em memória dessa turma? Não. Lógico que é importante, mas vamos ter conscientização sobre saúde e segurança do trabalho. Todos nós estamos envolvidos com a saúde e segurança do trabalho. Não é basicamente só o trabalhador. Quando uma família perde um trabalhador no seu ambiente de trabalho, dificilmente essa família vai voltar ao ambiente normal, a uma condição normal. E vou dizer, nenhum acidente acontece por acaso, todos poderiam ser prevenidos. A campanha esse ano, ela é pautada na baixa notificação dos acidentes, poucos acidentes notificados, quase todos eles, de uma maneira geral, são subnotificados. Agravos à saúde, doenças do trabalho, poucas notificações. E muitas vezes até óbito subnotificado. Mas, como é um mês para conscientizar, nós estamos numa região onde fala-se pouco sobre saúde e segurança do trabalho. Eu vou sempre bater na tecla que o principal
ponto que nós devemos falar é sobre conscientização do assunto. Sim. A gente pode levantar aqui quais as principais doenças, quais os principais riscos, o que a gente vê no nosso meio, mas eu vou já garantir que o maior problema que nós temos é a falta de conscientização sobre o problema. Muitas vezes, essa consciência vem do próprio trabalhador, que é a peça mais prejudicada, é a peça que vai sofrer mais em um acidente, em um agravo. E talvez o primeiro a sentir também. Né? O primeiro a sentir, e muitas vezes ele é negligente com ele mesmo. É negligente com o uso de equipamento de proteção, é negligente com os cuidados. A gente tem a impressão que com a gente nada vai acontecer. Então, comigo vai ser diferente. Ele fica corajoso, ele sobe em altura sem se proteger, sem estar com o equipamento adequado. Ele entra em ambientes de risco sem proteção. De uma maneira geral, nós dividimos os riscos do trabalho em 5 riscos. A gente tem os riscos químicos, ergonômicos, físicos, biológicos e de acidentes, propriamente dito. Os riscos, eu vou entrar aí só para a gente já explanar sobre o assunto. Riscos físicos que a gente tem aqui no nosso ambiente, ruído, a exposição à luz solar, esses são riscos físicos. Para curiosidade de vocês, assim, o risco ruído, o barulho intenso, todo mundo sabe que vai causar perda auditiva. Mas a medicina trabalha mais que isso, não é só perda auditiva não. O ruído intenso causa pressão alta, causa alterações neurológicas, psiquiátricas, ansiedade. Gatilho, né? E uma coisa de curiosidade, só porque eu gosto de falar que chama atenção, ruído intenso causa disfunção erétil, disfunção sexual. Aí o pessoal fica preocupado. Mas assim, mas é só título. Isso, ruído. Físico, são esses. Químicos, o que a gente tem aqui muito na nossa região. Pintores e uso de benzeno. Benzeno é um composto químico que está, de uma maneira geral, nos solventes, na gasolina. É um risco, um componente químico cancerígeno. Lógico que não vai ser cancerígeno para exposição em 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Isso a longo prazo. A longo prazo é cancerígeno e isso a medicina do trabalho vai acompanhar esses trabalhadores a longo prazo. Muitas vezes ele não entende por que ele vai fazer um hemograma, por que ele vai fazer um examezinho de 6 em 6 meses. Porque se começar a alterar, a gente vai chamar e acontecer. Risco ergonômico hoje, o maior risco e a maior doença que nós temos é o estresse no trabalho, causado pela cobrança cognitiva, por rigidez no trabalho, pelo trabalho em si. O meu trabalho é de estresse cognitivo, o seu, Paulo, é de estresse cognitivo. Se a gente não souber dosar isso, a gente pode desenvolver algumas doenças e garanto hoje que a maior incidência de doenças ocupacionais que estão debilitando e atrapalhando o nosso dia a dia são de ordens psiquiátricas. Sim. Mais de 50% dos afastamentos hoje no INSS são por desordens psiquiátricas. Eu fugi um pouco do tema Abril Verde, mas só para Mas está inserido dentro desse contexto, né? Porque, na verdade, quando traz a conscientização, se você não mostra quais são os riscos, dificilmente a pessoa se conscientiza. O senhor chamou a atenção aí com relação exatamente à autoconfiança que todos nós, como trabalhadores, com o passar do tempo desempenhando determinada função, a gente vai adquirindo, né, de forma até inconsciente, e aí o acidente acontece exatamente com, às vezes, aquele que é o mais experiente, vamos dizer assim, naquela atividade, porque essa autoconfiança o faz pensar dessa mesma forma. Mas também, o senhor falou dessa questão de conscientização, principalmente do trabalhador, que é o primeiro a ser afetado, e a vítima, principalmente, nessa questão toda, mas também a gente está vendo a evolução por parte das empresas no sentido de buscar também oferecer a esse colaborador também um padrão de qualidade. As empresas precisam também ter essa consciência de que isso não é um prejuízo, é um investimento, inclusive para o bem-estar da própria empresa, né? Paulo, hoje, assim, as empresas, de uma maneira geral, ela já entendeu que vale a pena investir em segurança. Investir em saúde e segurança do trabalhador é um negócio, ele é lucrativo, ele é bom.
Tem vários estudos mostrando que cada real investido em segurança são R$7 gasto a menos em questões trabalhistas lá na frente. Sim. Tem um nome que ficou bonito, que é o compliance trabalhista, que é fazer as coisas de forma correta. Hoje estou à frente de uma empresa de saúde ocupacional e a gente vai, na verdade, fazer gestão, onde a gente vai orientar. Tem a equipe de segurança que vai levantar todos os riscos, a equipe médica que vai fazer o gerenciamento, a execução do programa, o envio dessas informações agora para o governo federal, que chama E-Social. Isso está à frente. E as empresas entendem que vale a pena investir. Hoje, posso lhe falar que, sim, que a maioria das empresas que são nossos clientes, que estão investindo em segurança, elas estão crescendo, porque ela entendeu que o mais importante delas é o recurso humano. Pode ser, vamos lá, vou dar um exemplo, a nossa rádio aqui, a rádio grande. O que é o valor dessa rádio? É o equipamento? É a antena? Eu não sei nem se eu estou falando bobeira. Não é. O que faz a rádio grande diferente são os profissionais que estão aqui dentro. Sim. Então eu preciso valorizar os profissionais que estão aqui dentro. Se eu tenho uma máquina, um microfone aqui, que eu preciso fazer manutenção dele, trocar bateria, isso e aquilo, eu preciso fazer manutenção. Sim. E muitas vezes o recurso humano nosso a gente é deixado de lado. Eu preciso fazer manutenção no recurso humano, entender, mostrar o risco, minimizar o risco. O ideal é que a gente não tivesse risco. A luta sempre é essa, que a gente minimize o máximo o risco de exposição ocupacional. Mas muitas vezes não é real. A saúde ocupacional vem nisso. Hoje, assim, qual seria falar de saúde e segurança nas empresas? Eu faço isso há mais de 10 anos aqui em Dourados, faço isso no meu dia a dia, de janeiro a janeiro. Sim. As empresas que a gente já presta serviço já estão focadas nisso. E hoje, falar com o público geral é mostrar que muitas vezes a gente monta um programa, organiza, faz tudo, e o trabalhador pisa na bola. Pisa na bola. Por falta de consciência mesmo. Sim. Você me falou do mais experiente. Eu já tive situações trágicas aqui em Dourados. Eu já fui em cenas de acidente, onde o trabalhador foi a óbito e o equipamento de proteção estava a menos de 1 metro dele. A máscara, ele inalou um produto químico, inalou, teve problema pulmonar, foi a óbito, um paciente jovem, um trabalhador jovem. A máscara estava a 1 metro e pouquinho dele. E o pior de tudo, a família morava no local onde ele estava trabalhando. Chegar, ver os filhos, ver a esposa, ver o trabalhador, até esperar a perícia vir. Foi uma situação trágica. Essa aí foi em 2016. Que afetou toda uma família, né? Afetou, essa família não é, até hoje, assim, e isso acontece todo dia. Essa semana a gente teve óbito aqui em Dourados. Sim. Óbito no trabalho, do acidente de trajeto. Sim. Essa semana eu tive na Câmara Municipal, levando o assunto junto com os parlamentares aqui do nosso município, para a gente começar a conscientizar. Uma ideia, acho que é importante, seria a gente começar a conscientizar a nossa população infanto-juvenil. Vou só falar rapidinho. Há poucos anos atrás, não é muito distante isso, a gente não usava cinto de segurança. Sim. Começou a campanha, hoje meu filho, você entra no carro, ele já põe o cinto e cobra se eu não uso. Eles já veem uma cultura do uso, da importância do uso do cinto de segurança. Se a gente levar isso para a população infanto-juvenil, a importância de se cuidar em relação à segurança no trabalho, a gente vai ter uma sociedade menos negligente com o passar dos anos. Sociedades mais desenvolvidas, se a gente pode dizer isso, não sei, assim, com maior desenvolvimento, países mais desenvolvidos, eles têm leis em relação à saúde e segurança menos severas do que a nossa. Sim. Menos severas do que a nossa aqui no Brasil. O empresário muitas vezes critica muito isso, mas por que isso? O trabalhador, vamos lá, o trabalhador norte-americano, ele não sobe em altura sem estar amarrado num cinto, ele tem muitas vezes até o próprio material de segurança, o próprio equipamento de proteção individual,
para não se expor, porque ele sabe que se machucar, se sofrer um acidente, se tiver um agravo, A perda maior é dele. a perda maior é dele. Então, peço para a gente levar essa informação, mostrar isso para a população trabalhadora em geral. Quando a gente vê uma situação de risco, um trabalhador que está subindo em um andaime de forma errada, que, poxa, está mexendo em choque elétrico. Sim. É um grande problema que a gente muitas vezes... Serviços nossos, domésticos, de final de semana, muitas vezes a gente sobe, enfim. Isso traz um impacto muito grande. Se a gente for olhar hoje o Hospital da Vida, seguramente hoje lá, a gente tem vários pacientes lá dentro vítimas de acidente de trabalho. São traumas. Trauma. O serviço de neurocirurgia, por exemplo, atende muito trauma craniano. Boa parte deles são por acidentes de trabalho, ou queda, ou acidente de trajeto. Os outros são por acidentes automobilísticos, de uma maneira geral. Mas mais da metade dos acidentes, dos traumas, você pode ter certeza que estão relacionados a acidentes de trabalho. Acidentes preveníveis que não acontecem ao acaso, que a gente poderia ter planejamento. Então, é conscientização. Medicina do trabalho é uma medicina básica, uma medicina de promoção de saúde. O que a gente está fazendo aqui, como eu falei no começo, se a gente tiver essa conscientização, talvez a gente está salvando vidas a partir de amanhã. Sim. Com custo zero. Custo zero. Só planejamento, orientação, organização, pensar sobre o assunto. A cidade de Dourados hoje está em amplo crescimento. Se a gente desafia amanhã qualquer ouvinte, qualquer que esteja nos acompanhando, visitar obras na cidade. Você vai ver coisas que não deveria. Ontem mesmo eu passei aqui no condomínio aqui perto, estava olhando, pessoal sem cinto, trabalhando em altura. Tudo. Andames improvisados. Tudo. E assim, é porque faz isso há 10, 15 anos, nunca aconteceu nada. Mas o dia que acontece é triste. É triste, ele não volta a trabalhar, a família perde, a sociedade perde. Quando ele está sendo negligente com ele, até fiz uma campanhazinha lá, assim, quando ele está sendo negligente com ele. Quando eu vou para o hospital, não uso máscara. Na época do Covid, quando eu não faria o uso de equipamentos de forma correta, quando o trabalhador da construção civil não usa o equipamento correto, ele está sendo negligente com quem? Ele está sendo negligente com ele mesmo? Ele está sendo negligente com a família? Ele está sendo negligente com a sociedade? Ele está sendo negligente com o filho? Bom, se ele sofrer um acidente e ficar grave, morrer, tiver sequelas, eu acho que está sendo negligente com todos eles, inclusive com ele mesmo. É o filho que não vai ter o pai produzindo por muito tempo, ou o filho que vai ter que cuidar do pai por um tempo, a sociedade que vai precisar cuidar desse trabalhador, que vai precisar do sistema de previdência, o sistema de saúde, enfim. Eu acho que a gente tem que ter essa conscientização. Sim, eu acho bacana, o senhor colocou muito bem posicionado aí. E é o nosso Saúde e Bem-Estar hoje falando sobre medicina no trabalho, falando de prevenção, de evitar que algo aconteça nesse sentido com você. E claro, você que nos acompanha pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo. Está com a gente aí pelo YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. O nosso Saúde e Bem-Estar é um oferecimento do nosso parceiro da Unimed Dourados. Sentir-se cuidado é poder contar com a Unimed Dourados. A Unimed possui centro de diagnóstico equipado com equipamentos de imagem de última geração, garantindo muito mais segurança, conforto e eficiência na realização de todos os exames. A Unimed dispõe ainda de centro de oncologia e infusões com todos os serviços aos seus usuários. Esse é o jeito de cuidar da Unimed Dourados, porque cuidar de você, este é o plano. Estamos falando, o senhor falou até que a medicina do trabalho é algo básico, mas a gente também começa a perceber que o trabalho também mudou ao longo dos anos, doutor. Hoje nós temos novas profissões, novas atividades. Isso também passa a ser um desafio também para a própria medicina do trabalho, que precisa acompanhar essa evolução da cadeia produtiva, né? Paulo, mudou. Graças a Deus a sociedade muda e com isso vai mudando as doenças, os agravos. Se a gente pegar na década de 70, 80, a gente tinha muito afastamento. Bom exemplo, a gente tinha muita doença osteomuscular.
Sim. As doenças por lesões repetitivas, as LER, DORTs, lesões por esforço repetitivo, doença ortopédica, enfim. Hoje o volume é menos. O volume, por quê? Porque pense em ergonomia. Nós estamos sentados aqui na cadeira com apoio lombar, com apoio do braço, com apoio para os pés. Há 30 anos atrás isso não era pensado. Sim. Então, ergonomicamente, a coisa foi mudando. Mas uma coisa que mudou, a cobrança, Paulo. A cobrança por coisas mais rápidas, produtividade, efetividade. Então, por isso de ter mudado o perfil para doenças, para os transtornos mentais. Vamos lá, um exemplo claro de transtorno mental. O trabalhador da educação. O trabalhador da educação, ele é bastante acometido de transtorno mental. O trabalhador da saúde. A saúde, o que afasta, não é doenças por materiais biológicos, é pelo estresse. O trabalhador do sistema administrativo e financeiro também. Então, as profissões mudam, os riscos mudam e a gente tem que montar formas de prevenção. Vou só te dar um exemplo rapidinho. Se a gente sabe que o maior risco é transtorno mental em determinada instituição, eu como médico do trabalho eu tenho que pensar como fazê-lo para diminuir. Um professor, como que eu vou diminuir o estresse de um professor? Como que eu vou diminuir o estresse? Poxa, o professor hoje, muitas vezes tem 2, 3 vínculos, ele tem a sociedade tem um não reconhecimento dele, e isso faz com que ele tenha uma perda. A gente acabou de estar saindo de uma greve aí de professores, enfim. O que a gente pode fazer? Eles vão, assim, o risco de desenvolver transtorno de ansiedade, depressão, burnout, que é uma doencinha mais danada aí da parte mental, é grande. Tem como eu diminuir o estresse deles? Talvez, se a gente montar um plano de ação, melhorando a organização do trabalho. A gente tem um ramo na psicologia, que é a psicologia organizacional do trabalho, que os psicólogos dessa área fazem um trabalho magnífico, montando um processo de trabalho bem feito e minimizando o estresse. Tem como eu tirar o aluno da jogada? Tem como eu tirar a situação? Não tem. Sim. O estresse está intrínseco da profissão. O que eu posso fazer para diminuir? Paulo, como eu falo que a medicina do trabalho é simples, se eu começar a colocar um plano de atividade física nessa escola que está passando por esse problema, o risco de desenvolvimento de transtorno mental diminui de forma significativa. Eu vou ter um trabalhador mais ativo, mais eficiente, melhor, ele vai se sentir melhor para a sociedade. Consequentemente, se ele é mais efetivo, se ele é mais resolutivo, ele vai melhorar rendimento. Sim. Eu vou cobrar isso. Não, a rentabilidade, a satisfação pessoal vem primeiro nosso. Sim. Depois que a gente vai cobrar a sociedade de uma maneira geral. Isso é um exemplo simples do que a medicina do trabalho pode fazer. Seria tratar a causa e não o sintoma, né? Isso. Eu vou entender que aquele trabalhador tem um risco, então se eu faço isso, eu costumo falar assim, eu tenho um risco ruído. Qual seria a melhor forma de diminuir o risco ruído? Era ir lá, enclausurar uma máquina, fechar aquela máquina, trocar a máquina para acabar o ruído. Mas tem situação que não vai ter jeito. Sim. Aí eu vou usar um equipamento individual. Então, o ideal era ter um equipamento de proteção coletivo primeiro, para depois passar para o equipamento individual. Mas existem situações que não tem jeito. Como que eu vou tirar o risco biológico da função médico? O risco biológico do enfermeiro? Não tem. Eu vou precisar usar um equipamento individual. Assim, saúde ocupacional é muito amplo, muito amplo. E eu gosto do que eu faço clínica, minha vida pessoal, o pessoal me conhece muito aqui na cidade como assistente clínico, mas gosto da saúde ocupacional. Hoje estou à frente desse grupo de medicina do trabalho, que está em expansão, que está crescendo. A gente já foi para outras cidades aqui da região sul do estado, provavelmente a gente vai estar ampliando. Esse mês a gente está abrindo uma nova unidade aqui em Dourados. Então, assim, já tenho
mais colegas, eu agradeço até os colegas e toda a equipe de trabalho comigo lá. Eu tenho 5 colegas médicos trabalhando, porque a gente trabalha só com saúde ocupacional. Parece simples, a hora que você vai lá e faz, o pessoal não entende, o que é o exame médico? Eu vou lá passar um exame, vou lá com o doutor, fazer um joinha, não, peraí. Qual que é o exame médico? O exame médico eu quero saber se você tem aptidão ou não para a função. Por exemplo, Sim. Paulo, você vai ser jornalista. Eu preciso saber se você tem condições de ser jornalista, não é um check-up, é saber se você é jornalista. Você vai trabalhar numa grua, para os ouvintes, grua é aquele guindaste que fica montando o prédio. Vai trabalhar a 50, 100 metros de altura, transportando toneladas ali, fácil, se você errar, você vai deixar toneladas caírem, pode cair em cima de pessoas, Sim. de máquinas, enfim. Esse trabalhador precisa ter um olhar diferente para ele, eu preciso saber se ele não tem uma arritmia, preciso saber se ele não é diabético descompensado, se ele não tem labirintite, se ele não tem transtorno mental. A gente fala de uma pesquisa biopsicossocial. Então, eu preciso olhar cada um de um jeito. De acordo com o seu perfil. De acordo com o perfil. Então, eu preciso conhecer o risco que ele está desenvolvendo, o pessoal da engenharia e segurança precisa entender o risco. A parte médica vai montar um programa pensado, organizado para minimizar aquele risco, cobrar periodicamente, o trabalhador ele tem que fazer o exame. São 5 exames, o admissional, o periódico, o demissional, retorno ao trabalho e mudança de função. Ou semestral ou anual, ele vai fazer exames para a gente saber se ele está bem, se ele piorou, se ele não está. É um exame simples, Sim. mas ele me dá subsídio para eu montar ações. Só a título de curiosidade, a medicina do trabalho começou antes de 1700 com um médico chamado Bernardino Ramazzini, italiano, que começou a entender que os trabalhadores que cuidavam da fossa séptica, foi em Roma isso aí, os banheiros eram banheiros públicos. E os trabalhadores que faziam os cuidados, que limpavam aqueles banheiros públicos, adoeciam mais com problemas oculares. Ele entendeu que os gases ali poderia ter problema e ali começou a entender que a saúde, que o trabalhador teria alguma exposição diferente. Sim. Levantou-se os dados e começou uma medicina chamada epidemiologia, que é levantar os dados, ir atrás e ações antes delas acontecerem. Isso não seria nem prevenção, é promoção à saúde. Promoção é fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Explicar, orientar. Não é uma coisa que aconteceu ontem. Todos nós sabemos que o trabalhador, quando a gente está exposto a alguma coisa, vai dar problema. Boa parte dos cânceres hoje, Paulo, a gente sabe que muitos cânceres são relacionados à saúde ocupacional e até a pessoa acometida pelo câncer não Sim. relaciona com ele. Porque muitas vezes ele trabalhou no local durante 10, 15, 20 anos, aí ele sai daquele local, muda de profissão e ele vai ter o câncer lá com 60 anos, 70 anos, ele não relaciona com saúde ocupacional. A gente sabe disso hoje. A gente procura, olha, entende, produtos químicos que causam problema, a gente tem um olhar diferente, então não é tão solto. A iniciativa privada hoje, quem banca a saúde ocupacional de uma maneira geral? O empregador, o empresário. Eles fazem isso hoje por obrigação de lei, mas a maioria das empresas já entenderam que vale a pena... Aquilo que a gente falou lá no início, né? Vale a pena investir, eles investem, têm retorno, são extremamente satisfeitos com o serviço. O trabalhador ganha, porque a gente está melhorando a condição de trabalho deles, a sociedade ganha. A gente já aumentou o volume de profissionais hoje na cidade, a gente Sim. tem mais profissionais atendendo já com saúde ocupacional, bem pouco. O médico de uma maneira geral, se a gente pegar os colegas que estão formando aqui na UFGD, a gente vê saúde ocupacional como uma especialidade que não é menos nobre, vou Sim. dizer assim.
E quando eu começo e mostro, encantam. Eu já tive 3 profissionais formados aqui na UFGD, 3 profissionais médicos que eu mostrei, que eles pensavam em fazer outras especialidades e estão direcionando, 2 já tiraram título. Atualmente tem uma colega médica que está correndo atrás para tirar o título de Medicina do Trabalho. Não é tão fácil. Hoje, para assinar os documentos, para ser responsável técnico pela empresa e conhecer todo o assunto, ela vai precisar estudar, vai precisar fazer uma especialização, tirar o título e tudo mais. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, gosto de falar, até tomei conta da entrevista aí. Não, mas era esse o objetivo, porque o senhor tem essa experiência e disse até inclusive aqui para o Dr. Jorge, antes da gente começar, que a gente percebe, ele já esteve aqui para falar de outras situações também dentro da área da saúde, mas quando fala da medicina do trabalho, a gente percebe que é aquilo que realmente que ele gosta, que é a paixão. Mas estamos chegando, ao final do nosso programa, mas tenho certeza que foi muito importante os esclarecimentos que o Dr. Diógenes trouxe aqui para nós. Vai ficar à sua disposição o programa para você rever quantas vezes quiser. Qualquer dúvida que você tenha a respeito deste assunto, pode nos questionar. A gente tem um canal aberto aqui com o Dr. Diógenes e a gente traz para você essas informações. Mas mais uma vez, doutor, obrigado por estar aqui conosco. Tenho certeza que isso que a gente fez aqui hoje também é contribuir para que as pessoas tenham essa consciência de que cuidar de si, dentro do seu ambiente de trabalho, é cuidar da sociedade, é cuidar da família, é cuidar de individualmente também de nós. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos que continuaram aí durante a entrevista, nos escutando. Lanço um desafio de consciência a todos vocês. Quando somos negligentes conosco, no ambiente de trabalho, estamos sendo negligentes com quem? Com a gente, com a família, com os filhos e tudo mais. Fico à disposição. Tem um projeto da nossa empresa, esse projeto vai ser lançado agora esse mês, no Abril Verde, onde a equipe de segurança, iremos fazer palestras em escolas privadas e públicas do município. A gente vai colocar uma agenda, um cronograma, e os professores, os diretores de escolas que queiram que a gente vá, a equipe de engenharia, a equipe de segurança, falar sobre o assunto com a população infanto-juvenil, nós ficaremos à disposição. Vou usar o e-mail aqui já para a gente adiantar. Pode divulgar e nós vamos divulgar também, com certeza. Agradeço a oportunidade, agradecer toda a equipe que está comigo lá na Meditrap Dourados, e que tenhamos aí um bom final de semana, Paulo. E com toda certeza um Abril Verde de muita conscientização para você. Estamos ficando por aqui com o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Agradecer a você que esteve com a gente pelo Facebook. Marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo. Esteve com a gente pelo YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. Na próxima sexta, estamos de volta. Saúde e Bem-Estar aqui na Grande FM. Um abraço. Até lá.